A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Esther, capítulo 5. Vimos aqui que Amã, um dos maiorais do reinado do rei Assuero na cidadela de Suzã, fez com que o rei assinasse um decreto para que todos os judeus fossem mortos em um dia determinado. Ele não sabia que a própria rainha era judia e que ela também estava decretado a morte. E aí foi lançado aqui um jejum de 3 dias por Esther, porque o seu pai, tio Mardoqueu, disse para que ela intercedesse pelo povo judeu que seria morto diante do rei Assuero. E ele então clamou e pediu esse jejum de 3 dias, e aí ela se consagrou: se perecer, pereci, porque ela não poderia entrar na face do rei sem o rei tê-la chamado. Mas agora aqui ela se vestiu com as vestes reais e ela foi para o pátio do rei. E se o rei não mostrasse para ela o seu cetro, ela seria morta. Mas se o rei mostrasse o seu cetro, ele a receberia. Então, capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei Assuero recebeu a rainha Esther, e ela começou a sua caminhada para libertar o povo de Israel dos seus inimigos na cidadela de Suzã e debaixo das 127 províncias onde esse rei governava. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Uma proposta boa, né? Até a metade das riquezas todas de Assuero poderia ter sido entregue nas mãos de Esther. Mas Esther não estava ali por dinheiro. Esther ali estava por dignidade, estava por liberdade. Ela estava ali para interceder em favor de todos os filhos de Israel que eram escravos debaixo dessas províncias e que tinham ganhado a sentença de morte, inclusive ela. Então ela estava ali por causa de Deus, da palavra de Deus. Ela estava ali para defender o povo de Deus diante de Amã. Ela foi ali para enfrentar o príncipe mais poderoso do rei Assuero, Amã. E Esther disse: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Uma mulher sábia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E ela, com sabedoria, primeiro tocou na sensibilidade do rei. O rei ia ficar contente de um banquete, e ainda o convidado especial seria o seu maioral do seu reino. Então disse o rei: fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Foram lá no banquete, o rei e o Amã. O Amã achando que estava sendo exaltado, glorificado até pela rainha Esther. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará. Ainda até metade do reino. Veja que novamente o rei ainda propôs para ela: você está querendo dinheiro, poder, cidades para você governar comigo? Ela não estava interessada em nada dessa terra. Ela estava interessada nas almas dos filhos de Deus, dos judeus que eram escravos em todo o domínio do rei Assuero. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é:
Olha só que mulher sábia, como Deus a encheu de sabedoria, de inteligência. Olha como ela se colocou diante do rei. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, vem o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Quero fazer mais um banquete, meu marido, rei Assuero, meu senhor. E trago o Amã. E aí, nesse outro banquete, eu vou falar para o rei o que eu estou desejando. Com certeza ela orou muito, não é? Nesse período de transição, onde ela estava preparando o caminho para poder interceder junto ao rei. Então saiu Amã naquele dia alegre, olha aí. O Amã achou que estava por cima da carne seca. E de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantava nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Veja, é por isso que ele deu o decreto, por causa de Mardoqueu, um servo fiel de Deus, que não se curvava diante dos homens, só se curvava diante de Deus. Amã, porém, se refriou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Ele foi fazer um conselho. O que ele tinha que fazer com Mardoqueu? Uma vez que agora, além de príncipe, ele estava sendo honrado até pela esposa do rei, a rainha Ester. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Então aqui está a manifestação de tudo que tinha no coração de Amã, seu orgulho e sua soberba. O mesmo princípio da rebelião do querubim de Deus, Lúcifer, que entrou por esse caminho. Está se manifestando essa natureza em Amã. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então o diabo, ele odeia os filhos de Deus fiéis, que não se curvam diante das situações, só se curvam diante de Deus. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos. Olha aí o conselho da mulher maligna, da mulher louca, da mulher que não é prudente. Olha aí o que a mulher do Amã propôs para ele. Olha a ideia dela, não sabe que ela mesma vai morrer na forca. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Olha o conselho da mulher e dos amigos de Amã: enforca Mardoqueu. Mardoqueu era servo do Deus vivo. Ele adorava Deus com realidade. Ele não era um fantoche que fazia de acordo com a política ou religião. Ele fazia de acordo com a palavra de Deus. Capítulo 6 de Ester. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Oh, Senhor, quem é que tirou o sono do rei? O rei não sabia das armadilhas de Amã. Ele não sabia que a esposa dele, a rainha Ester, seria morta porque ele tinha assinado o decreto. Ele não sabia que Mardoqueu iria ser enforcado por Amã no outro dia. Mas Deus sempre chega na hora certa. Tirou o sono de Assuero. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. O rei resolveu fazer uma leitura. Traz as crônicas, deixa eu ouvir o que está escrito aí.
E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia a Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Que coisa não? Sono se foi. Pediu para ler as crônicas, ler exatamente sobre o Mardoqueu. Estava lá na porta do rei, que não se curvava diante de Amã. O Amã tinha preparado uma forca para ele. Todo o povo judeu estava determinado à morte, sentenciado à morte. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. O rei mostrou o cetro para Amã. Pode entrar, Amã. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. Entra, Amã. Deus se manifestou para abençoar, proteger e exaltar os seus filhos, servos fiéis, como Mardoqueu. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem, Amã, de cuja honra o rei se agrada? O soberbo, orgulhoso, que já tinha ido no banquete de Ester no dia anterior, que hoje iria de novo, falou assim: olha só, o rei quer me exaltar mais ainda. Ele achou que era ele. Então o Amã disse no seu coração, primeiro ele falou dentro do seu orgulho, da sua soberba: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Nós precisamos tomar cuidado. Só Deus sabe o que está dentro do interior de cada pessoa, do seu coração, da sua mente, do seu espírito. Nós não podemos fazer uma dedução antecipada, achando que nós sabemos o que a outra pessoa está pensando. E o rei estava pensando em honrar Mardoqueu, que o tinha livrado da morte no passado. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei se costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no no cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então, pela sugestão do Amã, nós sabemos que o que mais Amã queria, ser rei na Pérsia no lugar de Assuero. Aqui ele manifestou toda a sua ambição, toda a sua concupiscência. E ele estava disposto a pagar qualquer preço por isso. Matar Mardoqueu, todos os judeus. Ele queria a coroa do rei na sua cabeça, no cavalo do rei, e ainda que fosse na frente dele dos maiorais do rei Assuero. Assim é que se faz a quem o rei deseja honrar. Vamos ver quem é que Deus queria honrar. Aqui não é o rei Assuero que queria honrar, era Deus que queria honrar e mudar o destino do povo judeu. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Aleluia. Com certeza Amã nessa hora amarelou. Com certeza nessa hora os seus joelhos tremeram e se abalaram. Ele nem falou para o rei agora
o que ele veio fazer, porque ele veio pedir para o rei que mandasse enforcar o Mardoqueu na forca que ele já tinha, estava pronta. E antes que ele fizesse o pedido, o rei falou para ele fazer tudo que ele queria que ele, na sua ambição, queria para si que fizesse para o Mardoqueu. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Mardoqueu não estava entendendo nada. Caramba, eu estou aqui em jejum vários dias, no vestido de pano de saco de cilício, rejeitei as vestes que a rainha me mandou. Agora o inimigo número 1, que quer a minha cabeça, que mandou fazer o decreto, fez o rei assinar o decreto. Vem, me coloca as vestes do rei, a coroa do rei, o cavalo do rei, e puxa o cavalo na minha frente, dizendo assim se faz a quem o rei deseja honrar? Mardoqueu ficou fora de si. Com certeza ele adorou e glorificou. Deus, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor é maravilhoso. Eu nunca ambicionei a coroa do rei. Pelo contrário, eu quis sempre preservar a sua vida. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Ele nem pediu a forca para o Mardoqueu. E agora, como é que vai fazer para pedir a forca a quem o rei deseja honrar? Ia ser complicado, né? Como é que eu vou pedir a forca a quem o rei honrou? Não é fácil essa situação. Ele foi para casa envergonhado. E contou Amã a Zeres, a sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhes tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, a sua mulher sábia, louca, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é de semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Essa é a mulher insensata e louca, e não sabe que ela vai perecer junto com o marido. Estando eles ainda falando com eles, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Não deu nem tempo do Amã curtir a sua amargura com que ele fez todo o povo de Deus estar passando naquele momento. Todo o povo de Deus, Mardoqueu, Ester, estava em grande amargura, em grande aflição, temendo pela sua vida, porque esse Amã diabólico tinha usado de artimanha e tinha decretado o fim dos judeus. Não deu nem tempo dele curtir essa desgraça que tinha acabado de acontecer na vida dele. Pegar o cavalo do rei, montar o Mardoqueu no cavalo do rei, com as vestes do rei, com a coroa do rei, e sair por toda a cidadela de Suzã. Assim se faz a quem o rei deseja honrar. Como é que pede a forca para alguém nessa situação? Ia ser uma grande contradição. Deus é aquele que nos protege quando nós dormimos. O rei Assuero perdeu o seu sono naquela noite. Com certeza, Deus estava ajudando Mardoqueu a dormir naquela noite. O Senhor diz na sua palavra que aqueles a quem o Senhor ama, Ele dá enquanto dorme. Provavelmente, Mardoqueu já tinha se entregado ao Senhor do seu jejum, da sua consagração, já tinha falado para Deus, para Jeová Deus: faz a tua vontade. E Deus fez a vontade. Era honrar Mardoqueu. Não era permitir que ele fosse morto. Era libertar todo o povo judeu das mãos de Assuero, porque Amã tinha feito essa armadilha. E agora Amã, com seu coração abalado, pálido, trêmulo, ainda tinha que ir lá no banquete que a Ester tinha preparado para ele. E ele não sabia que o Mardoqueu
era o pai tio da Esther, aonde ele estava indo jantar. Vamos orar? Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor se agrada de quem o teme e te adora com verdade e realidade. Teu servo Mardoqueu agora está sendo honrado pelo Senhor Deus Jeová, por meio de Amã, o seu inimigo. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a andar na Tua presença, te servir cada dia da nossa vida. Nos ensina as lições, Senhor, desse livro de Esther. Tira do nosso coração o orgulho e a soberba proveniente do querubim que se rebelou diante de Ti, Satanás. Não permita, Senhor, que esse veneno se manifeste nas nossas vidas. Salva-nos de nós mesmos. Amém. Este é o fim dos inimigos, daqueles que são inimigos do povo de Deus. Terão que honrá-los publicamente, querendo ou não. Amã não queria de forma alguma fazer isso. Mas ele teve que fazer e fazer depressa, porque a ordem do rei era urgente. Todos os inimigos do povo de Deus serão usados para exaltar o povo de Deus, a quem eles odeiam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.